Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu, boa noite, irmãos queridos. Aqui estamos para mais um programa Viver no Mundo, a orientação da doutrina espírita. Que programa é esse, Ana Lu? Você sabe? 152, programa 152. Que bom. Muito bom estarmos juntos esta noite. Sejam todos bem-vindos. A nossa irmã Luzia voltará semana que vem participar do nosso... Está aqui conosco, né? Participando do programa. Mas vamos lá para mais uma noite de estudos, não é isso, Zé Mauro? Isso aí. E hoje nós vamos, como está aí no título do programa, estudar capítulos do livro Jesus no Lar. Esse livro maravilhoso que traz o Jesus, o nosso mestre, para dentro do nosso lar, né? É tão gostoso. Eu escolhi aqui comentar sobre o capítulo 6, que tem como título Os Instrumentos da Perfeição. Bom, antes de tudo, nós vamos iniciar realizando uma prece. Uma prece, já que nós estamos num programa espírita, nada como nós iniciarmos a nossa programação com uma prece, não é isso, Zé Mauro? Eu estava exatamente falando que como... Você sumiu, ele tá sumindo de vez em quando aqui, eu não sei se ele está me escutando. Estamos com algum probleminha técnico aqui, ó. Mas vamos lá, vamos então iniciar uma prece para nós nos harmonizarmos, para nós elevarmos os pensamentos. Eu vou pedir para que todos os irmãos fechem os olhos, esqueçam todas as preocupações. Esse é o nosso momento com Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos para mais uma noite de estudos. E nós te pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais, para que a nossa noite seja uma noite fraterna, de caridade, que os bons espíritos possam nos auxiliar, possam nos abençoar, não somente a nós que estamos aqui conectados, mas que eles também possam harmonizar os nossos lares, os nossos amigos e familiares. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esta noite de encontro fraterno, por mais esta noite de estudo, que irá nos fortalecer, nos dar bom ânimo para seguirmos o caminho do bem e da caridade. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Ana Lu, pela sua oração, em introduzirmos o nosso trabalho. E, como eu disse, eu vou abordar o capítulo com o título Os Instrumentos da Perfeição.
um título que eu achei muito forte e realmente traz mais ensinamentos daqueles maravilhosos do nosso Mestre Jesus. Lembrando que esse livro é do espírito, né, Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Okay? Bom, então, mais uma vez, estavam todos reunidos na casa de Simão Pedro, e dessa vez a conversação toda se passa de Jesus com Pedro. E ele, Pedro, né, bem à vontade, como nós vamos observar, porque ele chegou em casa e estava naquele momento da reunião com o espírito bastante revoltado, tinha vindo da rua abalado, extremamente desgostoso, que ele havia se desentendido com parentes que, como está no texto, eram parentes bastante rudes, sem critério, grosseiros, enfim. O que aconteceu é que um velho tio acusara Simão de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Gente, foi um acontecimento que fez Pedro, que já é um pescador rude, né, chegar em casa bastante abalado. Por isso, então, Pedro estava ali com aquela, como nós costumamos dizer, aquela cara de poucos amigos, né? Aquele semblante carregado, pesado, e bastava qualquer um ali olhar para ele para perceber que algo desagradável tinha acontecido. E logo após o mestre iniciou, lendo algumas frases das Sagradas Escrituras, e logo após, Pedro começou a falar e desabafou. Eu queria comentar como é interessante, né, irmãos? Jesus iniciou lendo algumas frases das Sagradas Escrituras. E nós, quando fazemos o Evangelho no lar, iniciamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre lemos um trecho, né? Naquela época, tínhamos as Sagradas Escrituras, Jesus também leu um trecho. Mas aí Pedro, então, já começa desabafando. E nesse desabafo ele descreveu esse conflito que tinha acontecido com a parentela, né? O tio e o primo, e Jesus o ouviu em silêncio, bem como todos que estavam ali, né? E ao término do longo relatório, um relatório afetivo, como diz o texto, o Senhor, nosso mestre, indagou: e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Ou seja, vejam que Jesus queria saber, ou melhor, queria provocar que Pedro contasse a sua reação. E é claro que o mestre já imaginava como foi a reação, né? Até porque conhecia bem Pedro, e ele quis trazer isso para nos dar mais lições em cima do acontecimento. O apóstolo, então, responde ali para o grupo, bastante firmeza, e simplesmente, sem dúvida, reagi como devia. Ele respondeu: coloquei cada um no seu lugar, anunciei sem esconder nada as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, ou seja, sovina, avarento, pão duro, e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei perante números a assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Então, Pedro soltou aí o acontecido. O mestre refletiu por alguns minutos e falou compassivo, naquela paz, naquela tranquilidade do mestre: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, respondeu Pedro, irritado, né? Trabalha com o quê? Perguntou o amigo Celeste, já bem-humorado, né? Jesus já está reconhecendo ali seu apóstolo irritado, e com amor ele acha até uma certa graça daquela situação, até para descontrair um pouco. E usando ferramentas, responde Pedro. Trabalha com o quê? Usando ferramentas. E após essa resposta breve, mais essa resposta breve de Simão, o Cristo então continuou: as pessoas
com a qual nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Edificação do reino do céu em nós mesmos. O mestre está falando aí daquela reforma íntima que a gente fala, né? Quando falamos no aproveitamento desses, né, onde nascemos e vivemos, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Bom, Jesus quer dizer, quando fala das pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra, né, que são os nossos familiares, né, a família, eventualmente algum agregado mais íntimo, mas aquela parentela terrena desse mundo material. Notamos que Jesus comenta que a finalidade de nascermos, né, no grupo é que esses são os primeiros e mais importantes instrumentos como ferramentas que o Pai nos dá para edificarmos o reino do céu em nós. Então, vejam, Jesus chama a atenção que essa parentela que está aqui no mundo material conosco, ou seja, a família onde nascemos, nos criamos e continuamos, muito de nós, proliferando essa família, né? Que eles são os elementos mais importantes para a nossa melhoria. E aí ele chama a atenção. Quando falhamos no aproveitamento dessas ferramentas, quando falhamos no contato com esses nossos parentes, nossa família, o que será? Como é que vamos triunfar com recursos alheios, como diz Jesus? Como é que nós vamos triunfar, vencer, crescer fora desse grupo, se nesse grupo mais íntimo não conseguirmos? Muito bem, nós vamos continuar no segundo bloco, entendendo um pouco mais o que Jesus quer nos trazer aí com essa colocação. Ana Lu. Vamos lá. Esse livro ele é fabuloso, né? Porque ele tem diversas histórias que nos auxiliam a compreender a nossa caminhada terrestre, as dificuldades. E a nossa lição da noite é o servo inconstante. Olha, vocês vão ver que essa historinha, todos nós temos alguma coisa em comum ou conhecemos alguém, mas a gente vai aplicar essa história na nossa vida, né? Afinal de contas, estamos aqui para nos melhorarmos e para podermos identificarmos as nossas fraquezas, os nossos defeitos e, a partir daí, trabalharmos e sermos um pouquinho melhor cada dia. Então, a história começa assim. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Então, Jesus começa a contar uma história. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore varioso. Então, a história é de um homem, né, que ardentemente faz um pedido ao Criador. Ele é atendido nesse pedido. A primeira observação que nos cabe nesse trecho é notarmos que esse pedido ele foi atendido. Então, a gente para e pensa. A gente pede 1000 coisas durante a nossa vida e muitas vezes somos atendidos. Esse homem, ele recebeu a preparação
para que ele pudesse aproveitar essa oportunidade que ele tanto pediu. Porque é dito aqui que, por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato demonstrava acentuada tendência pela escultura. Então, o Criador, Deus, preparou tudo bonitinho ali para que ele pudesse, aproveitar o que ele pediu. Na verdade, o homem, ele não pediu, ele suplicou. Sabe quando a gente implora por alguma coisa? Muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente implora por saúde, por um emprego, qualquer coisa. Pense em qualquer coisa aí na vida de vocês. E nós somos atendidos muitas vezes. Agora, se a gente dá valor ou não, ou se a gente tem os olhos de ver, se a gente consegue enxergar que essa oportunidade foi dada, aí é uma outra história, Vamos lembrar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que nos fala: buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, os nossos esforços, eles precisam ser empreendidos para que o nosso desejo se concretize. Temos que praticar a lei do trabalho, utilizar a nossa inteligência. Somos espíritos inteligentes e para que os nossos desejos sejam alcançados, muitas vezes a gente fica esperando que aconteça um milagre. Mas não é bem por aí, meus irmãos? A gente precisa compreender que a gente tem que fazer a nossa parte. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, nos é dito assim, é uma pergunta, Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta da espiritualidade foi: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, se nós somos os seres inteligentes da criação, por que muitas vezes nós menosprezamos essa inteligência? Por que muitas vezes nós deixamos essa inteligência de lado? A inteligência é para nós praticarmos as boas obras, para contribuirmos com as obras do Criador. Temos muitas aptidões. Às vezes nós temos tantas aptidões que a gente nem conhece, porque muitas vezes a gente fala: mas eu não sou capaz, mas eu não sou merecedor. E não é isso que a espiritualidade espera de nós. A espiritualidade espera que a gente faça bom uso dos instrumentos que estão nas nossas mãos. E a inteligência, todos nós temos. Então, às vezes, a gente tem aptidões que estão adormecidas e que elas podem ser utilizadas se nós empreendermos os nossos esforços, se nós fizermos a nossa parte. É isso que a gente precisa lembrar todos os dias, porque a gente tem o grande hábito de lamentar, de falar: mas é tudo tão difícil, e aí olha para o jardim do vizinho, que muitas vezes parece muito mais verdinho do que o nosso. Só que a questão é, o vizinho, muitas vezes, ele está lá regando, ele está lá fazendo esforço para manter aquele gramado verdinho. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós sabemos, tem um capítulo no Evangelho que diz: pedi e obtereis. Então, será que nós estamos, como esse homem, dessa historinha do certo inconstante que nós vamos hoje falar sobre ele, vamos explorar essa história, que Jesus traz como exemplo. Nesse primeiro momento, a gente está, como eu falei, nós estamos vendo esse homem que suplica a bênção ao Pai. Agora, será que esse homem vai fazer bom uso? E eu quero que aqui, neste momento, todos parem e pensem rapidamente em todas as bênçãos que já obtiveram ao longo da sua jornada. Como eu falei bem no início, muitas vezes a gente não dá o devido valor. A gente pede, é atendido e,
segue caminhando sem agradecer, sem lembrar que nós fomos atendidos. Então, vamos hoje, na noite de hoje, aproveitar e lembrar das bênçãos que nós já recebemos, das bênçãos que nós vamos receber, porque iremos receber sim, mas também refletir se nós estamos fazendo bom uso da inteligência, se nós estamos fazendo bom uso dos instrumentos que nos são dados diariamente. E cada um aqui tem a sua dificuldade, tem o seu momento de vida, foi criado por uma família que é diferente da outra. Então, a gente não vai poder chegar a um senso comum. Mas uma coisa é certa, todos aqui são, sim, abençoados todos os dias. Não é isso, Zé Mauro? É isso aí. Muito bom. Pois é. Então, eu vou continuar aqui, lembrando que Jesus disse que esses da nossa parentela na Terra, nossa família, são os primeiros e mais importantes instrumentos ou ferramentas que o Pai nos dá para edificarmos o reino do céu em nós. Significa isso, crescermos moral, espiritualmente, colocarmos mais alguns tijolinhos na nossa evolução, E o mestre continua alertando que quando nós falhamos em aproveitar essa oportunidade dentro da nossa parentela, porque ali nós estamos com aqueles que nos conhecem, nós nascemos naquele meio, também conhecemos eles bem, convivemos, Desde que nós chegamos ao mundo, estamos nos relacionando, e eles estão ali, como elementos para a nossa melhoria, e nós também estamos ali para a melhoria daqueles que pudermos ajudar. E o mestre está dizendo que se não conseguirmos nesse grupo, será praticamente impossível crescer e chegar aos objetivos de desenvolvimento espiritual, com tantos outros que vão cruzar nossos caminhos. Que o texto C está dizendo que é quase impossível triunfar com recursos alheios. Ou seja, esses outros, muitas vezes a gente pensa que conhece alguém que tem um certo relacionamento, mas não sabemos do seu interior tão bem como conhecemos alguém da nossa família. Muitas vezes acabamos nos decepcionando. É claro que muito desses, às vezes um estranho, vamos dizer assim, nos ajuda imensamente. Afinal de contas, tudo aquilo que aparece, nada é por acaso. Até os obstáculos que aparecem na nossa vida, o Pai nos concede sempre como aprendizado em um fardo que somos capazes de carregar. Só depende de nós. Às vezes a gente se desespera, larga, briga, mas é um fardo que a gente pode carregar. Então, o mestre, mais uma vez, com sábias palavras, usando aquela tradicional maneira de falar de passagens, de momentos, para entendermos naquela época, onde tínhamos muito menos conhecimento que hoje, não tínhamos essa doutrina que estamos aqui estudando. Ele fez com as parábolas, e a gente ainda interpreta elas até hoje. Então, ele, com sua sabedoria, ele cita, vejam que interessante, a ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. Ou seja, o trabalho ou a missão dela é fazer o ninho, porque naturalmente vai criar seus filhotes, preservar a espécie. É isso que lhe pede a natureza, a lei natural. Jesus continua, a ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Então, irmãos, da mesma forma, a gente entende que Jesus está mostrando agora que a parte que cabe à ovelha na lei da natureza é fornecer a lã. Mas daí a se aprontar o agasalho de lã, já não lhe cabe. Mas nós não teríamos o agasalho se a ovelha não fornecesse a lã. Vejam, nesse entrosamento, Jesus está nos fazendo enxergar isso. Que já para o homem foram concedidas outras tarefas, que sejam as do amor e da humildade,
na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na Terra. Até hoje, a paz e a felicidade são meros mitos para a gente, né? Nós estamos aí tentando, mas é muito difícil encontrá-las nesse mundo. Ou seja, ao homem cabe mais do que uma simples tarefa como a da ave ou a da ovelha, simples, mas importante, né? Pois nos cabe desenvolver a caridade, o amor ao próximo, evoluindo sempre. A Ana Lu acabou de citar, nós temos inteligência, e a nossa inteligência vai muito além desses animaizinhos, porque nós temos os sentimentos, o raciocínio lógico, temos emoções, né? Tudo isso. Isso nos traz mais responsabilidade. Aliás, uma responsabilidade que nos é dada quando o Pai nos criou com o livre-arbítrio, que nos coloca diante da lei do retorno. O que plantamos é o que colheremos. Mas o mestre continua. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo e o serrote, que podemos utilizar na construção do templo. O céu se manifestará em nossa alma. Vejam bem. E aí ele diz, enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Jesus está nos falando de usarmos essa inteligência de que falamos, de tomar decisões corretas, bom uso do livre-arbítrio. Que ferramentas internas são essas que o mestre nos fala? O perdão, a empatia, a humildade, não invejar o próximo, enfim, o amor ao próximo, que ele nos ensinou e nos deu como principal mandamento depois de amar a Deus sobre todas as coisas. E o que significa que aqueles da nossa família, com quem muitas vezes nós temos rusgas, não nos damos bem, muitas vezes não compreendemos ou não nos compreendem também, essas são as ferramentas que o Pai nos dá para que o céu se manifeste em nossa alma. Palavras de Jesus. Ou seja, para que o nosso espírito se ilumine um pouco mais, para que avancemos no nosso desenvolvimento. E o mestre vai nos trazer alguns exemplos do que devemos estar atentos para isso. E aí, eu vou trazer esses exemplos no próximo bloco. E vejam como é importante, porque é difícil um de nós que tenha uma família, e quanto maior, então, essa família, que não tem uma rusga, um probleminha com alguém, né? Eu mesmo tenho, e fico, ai, meu Deus, me ajuda, como é que eu venço isso? Então, vamos lá, vamos continuar aprendendo. Agora, Oi. Vamos lá. Primeiro, o Antônio, ele escreveu uma mensagem aqui para você. Tudo depende daquilo, Zé Mauro, tudo depende daquilo que construirmos ao longo da nossa caminhada. Isso. Verdade. E é sobre essa construção que estamos falando, que o mestre está nos ensinando a usarmos a nossa parentela terrestre como ferramenta para essa construção. E nós temos que fazer parte também como ferramenta da boa construção desses irmãos. É isso aí. Obrigado, Antônio, pela contribuição. Isso. E ele escreveu aqui para mim, Ana Lua, não podemos pedir tudo o que quisermos, mas será... Não podemos, né? Não, nós podemos pedir tudo o que quisermos, mas será que precisamos daquilo que pedimos ao Criador? Será que merecemos? Olha, essa questão do merecer ou não, só Deus vai poder, né? Só Deus sabe. Pedir, isso é uma opinião minha, tá? Pedir, a gente pede sempre, não tem como, porque nós somos imperfeitos. Então, a gente está sempre pedindo uma coisinha ali, né? Sabe aquela história? Ah, eu nunca te pedi nada. A gente faz isso com Deus, com Jesus, né? Eu nunca te pedi nada. Então, ele sabe da nossa imaturidade. É muito importante que a gente vá se amadurecendo espiritualmente para que a gente possa até melhorar os nossos pedidos.
e não ficar pedindo mais besteira, como, por exemplo, eu quero ganhar na Mega Sena. Isso não é um pedido para ser feito numa oração, né? Então, a partir do momento que a gente seleciona os pedidos, a gente já vai demonstrar que a gente está compreendendo como a espiritualidade trabalha. Eu acho que é isso. A gente pedir, a gente vai pedir, não tem como, né? Mas a gente deveria sempre agradecer primeiro, mas a gente vai pedir proteção, vai pedir pela saúde de alguém, sempre vai pedir, mas que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos pedidos. É mais ou menos o que eu penso, Antônio. Obrigada aí pelas perguntas. Bom, vamos dar continuidade aqui, então, à nossa história do servo inconstante. E Jesus continua contando a história. No entanto, há breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável, transferindo-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Então, ele conseguiu lá, na primeira parte da história, o serviço que ele tanto queria, né, com escultura, teve essa primeira oportunidade aqui, alegou que o chefe era um homem ríspido, e aí falou, não dá para mim. Abandonou, e aí, peraí, deixa eu voltar a história aqui. Transferindo-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou também, sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Segunda oportunidade, ele falou, não tem como eu ficar aqui também. Essa pessoa aqui, esse chefe que vocês me colocaram, não tem como suportar. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Terceira oportunidade. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Então, a gente está vendo aqui, né, a gente está observando que o título é O Servo Inconstante. Qual o conceito de inconstante? Inconstante, que está sujeito a mudanças, a variações, que não se mantém uniforme, intermitente, mutável, variável. A gente observa que esses adjetivos se enquadram perfeitamente nesse homem que tinha sido abençoado por um pedido, né? Foi ele não pediu, na verdade, ele suplicou ao Senhor, né, que atendesse o seu pedido. Tendo a oportunidade, aqui não dá, esse daqui não dá, esse é muito grosso, esse é irritadiço, esse é muito exigente. Por isso que eu falei para vocês, prestem atenção na história e verifiquem como esse homem está tratando uma oportunidade que ele pediu. E ele foi atendido. Vamos parar e analisar o texto. Será que todos esses chefes que aqui representam a oportunidade suplicada pelo homem são tão malvados assim? Será que são pessoas tão complicadas assim? Será que o problema era dos chefes ou do homem que fez o pedido? Na cabecinha de vocês já devem estar assim, nossa, mas que ser difícil, hein? Vocês já devem estar torcendo o nariz falando, nossa, mas para ele nada tá bom, né? Coloca defeito em tudo, tudo é um problema. É o famoso quizumbeiro, que nunca está satisfeito com nada. E certamente todos nós conhecemos pessoas assim. Mas, como eu falei, o objetivo da noite não é nós analisarmos o outro, é nós
olharmos esse texto, analisarmos esse texto e falar, será que em muitos momentos eu também não estou agindo como esse homem? Essa é a reflexão da noite que nós precisamos fazer. Agora pensem, em quantas vezes nós não agimos como esse homem? Quantas vezes a oportunidade, um pedido que fizemos, não chega até nós e nós desprezamos, nós não lançamos os olhos de ver. E aí a gente fala, Deus, não gostei, tira. Não gostei. E eu falo que a gente às vezes quer brincar de dar ordens a Deus. Há uma frase que diz assim, já parou, é mais ou menos assim, tá? Já parou para pensar que o que você vive hoje foi um dia o pedido na sua oração? E é isso que a gente precisa lembrar todos os dias para que a gente não seja como esse servo inconstante, que quer ficar adaptando tudo conforme a sua vontade. É uma tarefa difícil, claro, é uma tarefa que a gente precisa colocar em prática, mas para isso a gente precisa, como eu falo, passar um scanner todo dia. Será que eu estou valorizando o trabalho que eu tenho, a casa que eu tenho, o entrar no mercado e comprar o que eu gosto de comer? São pequenas coisas. E o texto ele continua. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não me encontrou tão sorridente quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou, meu amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade das sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. Perdeu todas as oportunidades e depois, quando acabou, vamos voltar, como eu sempre falo, a fichinha foi puxada, o que ele fez? Caiu em prantos e aí justificou lá de acordo com o que ele achava que era certo. Adoramos o papel de vítima, né? Muitas vezes. Adoramos culpar alguém e nunca assumimos a nossa culpa. Foi sempre culpa do pai, da mãe, da esposa, do marido, do irmão. Sempre culpa de alguém. Às vezes a gente se coloca nesse papel de incompreendido. A vida, ela vai testar todos nós. Vai ter provas para cada um. Culpar terceiros é uma forma imatura e orgulhosa que, infelizmente, é muito utilizada pela humanidade. Vamos colocar assim. E não é só uma historinha que está sendo contada para nós, né, na noite de hoje, tanto por mim quanto pelo Zé Mauro. É a mais pura realidade quando tratamos de espíritos imperfeitos que somos nós. Então, que tenhamos mais atenção para o que nós estamos fazendo, com as oportunidades que a vida nos concede todos os dias. Zé Mauro. Isso aí. Continuando, então, como eu disse, que o mestre nos traz alguns exemplos do que devemos estar atentos. Muito interessante. E ele diz assim, em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O que o mestre quer nos dizer com isso? Ele começa dizendo que em todas as ocasiões. Então, estamos aí na parentela e fora dele, ou seja, nesse mundo, né? A benemerência significa algum mérito, algum merecimento. Nós já temos algum conhecimento, estamos aqui estudando a doutrina, né? Então, se encontramos alguém que a gente fala, poxa, é ignorante, no sentido de desconhecimento, né? Nós podemos, então, tentar ajudá-lo, se houver abertura
para nós transmitirmos algum conhecimento para ele. Ou respeitá-lo, porque sabemos que nós já conhecemos alguma coisa que ele ainda não teve oportunidade. Bom, enfim, existem pessoas que nós podemos ajudar e devemos olhar dessa forma. Depois o mestre cita o mal. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Diante do mal é que nós devemos mostrar se somos bondosos, devemos ser bondosos, né? O amor deve sempre suplantar o mal e nunca devemos responder o mal com outra maldade, né? É isso que eu entendo, que possamos entender dessa frase. Bom, o ingrato. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Porque é diante de uma ingratidão, meus irmãos, que nós devemos fazer o esforço do perdão. Poxa, que ingratidão, mas eu vou perdoar e vamos levar em frente, vamos tocar em frente. E isso repetidas vezes, porque o ingrato provavelmente nos tentará repetidas vezes. Ele não vai cometer uma ingratidão, né? Se continuar o relacionamento, provavelmente virão outras. E aí lembramos, quando perguntaram a Jesus, poxa, mestre, eu devo perdoar 7 vezes? E ele disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, vamos, a cada ingratidão, perdoar, perdoar, perdoar. E o doente, o mestre cita, que é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Ele aí está nos chamando à caridade. E aí é um doente que não é só aquele conhecido, qualquer um outro que nós possamos ajudar de alguma forma na rua, ou aquele que sabemos é um amigo isolado, não tem família, a gente ir lá fazer uma visita, enfim, fazer a caridade. E o mestre termina dizendo, aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, vejamos, o tempo vai transformar essa paciência. O que a gente entende dessas palavras do mestre? Se praticamos cada vez mais a paciência, e mais paciência, e mais paciência, com o passar do tempo, essa paciência exercitada vai se transformando em quê? Em moral, em bom caráter, em amor. Né? Bom, o texto continua dizendo que Jesus, então, se calou por instantes, e como Pedro estava ainda com os olhos indagadores, né? O mestre acrescentou serenamente, se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Novamente ele cita, se a gente não conseguir ajudar aqueles que estão aqui, e ele fala, se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Então está muito claro, né? Coloca mais uma vez, se nós ajudamos aqueles que estão próximos a nós, não conseguimos ajudá-los, como é que vamos ajudar os que estão longe, aqueles que estão mais distantes em termos de relacionamento? Então, esses da família são mais fáceis, naturalmente, porque nós somos levados mais a ajudá-los, estamos ali convivendo, conhecemos bem, né? E da mesma forma eles podem um dia nos ajudar também. Então, se não exercitarmos isso com eles, como é que nós vamos ajudar alguém que, de repente, na rua nós vamos auxiliar e sabemos que nunca mais vamos ver? Ah, eu não vou mais ver essa pessoa. Deus me livre, né? Bom, então Jesus volta a nos alertar sobre isso. Ah, mas aquele lá que eu vi sofrendo, como é que eu vou? No mínimo, irmão, nós podemos fazer uma oração. Lembram do Chico? Que veio um espírito a ajudar ele, a agradecer a ele. E o Chico disse, mas eu não conheço, não lembro. Você me viu uma vez, eu morri atropelado por um trem. E você me colocou nas suas orações toda noite. Você não me conhecia, não sabia meu nome. E suas orações me ajudaram muito. É disso que o mestre está nos falando quando nos diz
daquele que está longe, também podemos ajudar, certo? Então, nós podemos entender quando ele fala que nós precisamos desse amor, desse entendimento, para nos consagrarmos ao Pai que está no céu. Ou seja, nós estamos, através das orientações do Mestre Jesus, nós estamos a serviço de Deus, nosso Pai, né? Nós estamos aqui para chegar a Ele, chegar ao Mestre que está lá junto do Pai. Esse nosso serviço significa aprendermos aquele amor incondicional que Jesus demonstrou, expandirmos a caridade a todos que pudermos, como falamos aqui, até em oração por aquele que não conhecemos, né? Mas expandirmos isso com muito amor, aquele amor incondicional de Jesus, seguirmos o exemplo de Jesus, né? Ele é nosso modelo. Lembrando que quando alguém perguntou a Emmanuel quem é o meu próximo, Emmanuel respondeu: o seu próximo é toda a humanidade. Deixou bem claro isso que estamos tentando entender aqui. Emmanuel disse que o nosso próximo é toda a humanidade. Bom, significa que trabalhar na seara do Cristo, se consagrar ao Pai. Sua lei é com você, Ana Lu. Bom, vamos concluir então a nossa história aqui do servo inconstante. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Então, todos nós, ao voltarmos para a pátria espiritual, vamos prestar conta de tudo que nos foi dado. Todos receberam alguma coisa. Estou vendo aqui que o Antônio até botou aqui. O problema é sempre... como é que é? O problema sempre é do outro e nunca nosso. Pois é. Então, esse é um momento perfeito para nós refletirmos e pararmos de culpar o próximo e falarmos: não, eu errei, realmente, eu que sou problemático, eu que sou problemática, eu que fico criando muita confusão aonde eu vou, nada para mim tá bom, como eu posso resolver isso? E buscar uma forma de conviver melhor com o outro, porque somos todos iguais, somos todos imperfeitos. E aí, a história, né, nos diz que o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. É exatamente isso. Ele não pensou, ele achou que ele pudesse ficar trocando, né, de oficina e que não teria consequências. A gente nunca pensa nas consequências. A gente pensa num primeiro momento, nas nossas vontades, no que está chateando a gente, mas a gente não para e pensa: o que vai acontecer se eu não tentar me adequar a este lugar? A gente vai vivendo no automático. E viver no automático é algo que traz consequências muito drásticas, muitas vezes, para muitos espíritos. E Jesus faz uma pausa, né? Ao contar essa história, ele fez uma pausa e ele conclui: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Bom, eu creio que hoje, através desse texto,
tão rico em ensinamentos, nós já vamos poder melhorar, nós já vamos poder avaliar melhor as circunstâncias que vivenciamos no dia a dia, seja no lar, no trabalho, em casa. O objetivo da doutrina espírita é nos reeducar. Não sejamos rebeldes diante das provas da vida que todos nós passamos. Elas fazem parte do nosso aperfeiçoamento espiritual. A nossa paciência e o uso da sabedoria fará com que sejamos mais resistentes, mais resignados quando as dificuldades chegarem. E vamos utilizar a oração. Ela está aí para nos fortalecer, para nos auxiliar a clarear a inteligência, o raciocínio, quando as coisas estiverem um pouco nebulosas. Lancemos um olhar mais profundo para o nosso interior. Busquemos não somente ficar lamentando, mas vamos aproveitar a dificuldade para evoluir, para o fortalecimento dos nossos espíritos. Não potencializemos as nossas queixas, as nossas dores, transformemos as nossas fraquezas em combustível para sermos cada dia melhor. Zé Mauro. É isso aí. Cada dia devemos buscar ser melhores. Pois é, para encerrar aqui o nosso bloco, eu queria trazer, como eu fiz um comentário lá no início, esse livro, Jesus no Lar, traz Jesus para dentro do nosso lar, né? E eu falei aqui que ele, em vários capítulos, da outra vez que falamos sobre esse livro também, ele faz a leitura das escrituras antes, e está reunido com famílias, com amigos. Então, eu queria deixar aqui aquela sugestão para que vocês comecem, aqueles que não começaram ainda e aqueles que começaram, insistam no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é importante, ele ilumina o nosso lar, ele traz energias boas, saneia as energias do lar onde se realiza, e essas energias se espalham pela vizinhança, pelas redondezas, e, inclusive, se for feita alguma oração por alguém querido, né, só não se deve fazer a prece por desencarnado por estar em casa. Mas eu queria mostrar aqui, quem não sabe, no Evangelho, pelo menos nesse aqui, da editora Petit, nós temos no final um resumo do Evangelho no Lar, onde ele explica as finalidades do Evangelho no Lar, as sugestões de como fazer, né? Sempre na mesma hora, etc, etc. E dá aqui as sugestões e dá um roteirinho, um roteiro prático. A oração inicial, a prece inicial, uma leitura do Evangelho, os comentários, as vibrações, né, que são as irradiações, aqueles pensamentos de amor por pessoas queridas, sempre encarnadas, e aquela serenidade que se faz no ambiente, e depois a prece final. Então, se alguém quiser, não tiver a oportunidade de ter esse roteirinho, peça a um de nós, e eu mando a foto dessas 2 páginas que fazem todo esse resumo do Evangelho no Lar. E sugiro que pratiquem, é muito bom. A gente harmoniza nosso lar. Falamos aqui da parentela terrena, das rusgas que cometemos, né, dentro da nossa família. O Evangelho no Lar ajuda. Importante. Se alguém não quiser fazer, não tem problema, façam aqueles que querem. Podem fazer também com alguém que está fora do lar, quer participar, pode entrar, como estamos aqui, pelo computador, por um grupo de estudos ou pelo próprio WhatsApp. E é muito importante, se não tiver, eu moro sozinho, estou longe dos meus parentes, eles têm uma outra, faça sozinho, siga o roteiro, e a espiritualidade de luz estará ali com você. Isso é que é importante.
Esse é o recado que eu deixo aqui nesse final. Ana Lu agora vai comentar e depois vamos conversar aí, dar uma olhada nos nossos queridos companheiros. Vamos então, lá, vamos cumprimentar, que nós já estamos com um horário bem apertadinho, então vamos dar boa noite para todos os nossos amigos. Vamos lá. Cláudia Fernandes, boa noite. Maria Isabel Dias. Isabel Tess, minha companheira de trabalho na congregação. Maria Clara Alves. Maria Clara Alves, minha amiga, se tornou assídua aqui no nosso programa. Um abraço, Clarinha. Ana Maranhão, eu acho que é a minha mãe. Mãe, se for você, você fala assim, oi, sou eu. Só pode ser, gente. Como está faltando o nome dela aí, eu não posso, né? Antônio Porto. Nosso conhecido companheiro da casa também, né? Isso. Luzia Santiago, saudade. Eu acho que eu conheço. Acho que eu conheço. Aí, de folga assistindo aqui o nosso programa. Ela merece. Chegou de viagem, merece. Tia Edila, direto da Bahia. Isso aí, tia Edila. Estava estranhando a senhora não ter aparecido lá no início, mas está aqui conosco mais uma vez. Um grande abraço. Isso. E Antônio Porto, ele finaliza com a mensagem gratidão aos irmãos, desejo para todos um feliz ano novo. E nós também desejamos a todos vocês um feliz ano novo. Vamos pedir para que vocês deem um like. Isso. Deem um like. Um ano de muito estudo, né, Ana Lu? Oi? Que seja mais um ano de muito estudo. Que seja mais um ano de muitos estudos, há de ser. Pedimos para que vocês deixem o like, para que a rádio, né, auxiliem a rádio a estar sempre em atividade. É a mãozinha, tá, pessoal? Que fica assim, aí no YouTube, do lado do inscritos, dedinho para cima, não é o dedinho para baixo. E muito obrigada pela participação de todos. Mas antes de nós encerrarmos, Zé Mauro, você faz uma prece? Claro. Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento, irmãos. Vamos sintonizar com a espiritualidade de luz. E já que estamos, muitos de nós no lar, aqueles que não estão, sejam o ambiente que estiverem, vamos trazer até aqui essa luz, esse entendimento do nosso estudo de hoje, pedindo ao Pai, dando graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, que nos dê força para diminuirmos as contendas que todos nós temos, seja na família, no trabalho, de repente, na rua, em algum conflito. Pai, nos dê nesse momento a força desse aprendizado que tivemos aqui com o Mestre, a força que tivemos aqui nos 2 estudos de hoje, nos 2 capítulos, Pai, para que possamos ser melhores, porque se queremos que o mundo seja melhor, precisamos melhorar cada um de nós. Dai-nos força, dai-nos luz. Pai, e como disse a Ana Lu durante o programa, pedimos muito, mas queremos também agradecer e nos dê força para que façamos a nossa parte, para que os nossos pedidos sejam cada vez mais próximos da Tua vontade e cada vez nós sejamos mais merecedores de tê-los como pedidos atendidos. Muito obrigado, paz e luz a todos, que tenhamos todos uma excelente semana na graça do Mestre Jesus e do nosso Pai maior. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, muito obrigada. Eu estou vendo aqui que a minha mãe está confirmando. Filha, sou eu. Parabéns a todos. Obrigada, mãe. Um beijo. Muito obrigada a todos pela participação. Esperamos vocês na próxima terça-feira, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Não esqueçam de abrir o Evangelho, ler o Evangelho. Nós temos uma programação muito extensa aqui na rádio, né? Web Cristo Consolador. Todos os dias temos programação. Então, podem entrar também aqui no site
e dá uma olhadinha nos outros programas também. Zé Mauro? É isso aí. E lembrando que o like é para ajudar a rádio como um todo. A Web Rádio Cristo Consolador tem um trabalho imenso. Quem já entrou na rádio aí pelo YouTube, né, Ana Lu? Isso. Vai ver a quantidade, tem programas o dia inteiro, vários temas, livros, leitura de livros. Então, bateu aquela insônia, é uma boa oportunidade, os programas ficam gravados, né? Pode voltar a assistir um outro programa, divulguem com os amigos, para os familiares. É um bom presente, às vezes é uma boa orientação. Tem aquela pessoa que está um pouco chateada, está passando por uma complicação, dá esse presente para a pessoa. Apresenta a Rádio Web Cristo Consolador. Ou pega também, esse programa fica no YouTube, esse programa que vocês recebem aí, onde vocês abrem, vocês podem se achar interessante para aquela pessoa que está passando por um momento em que o assunto será interessante, passa para ela, fala, ó, assiste esse programa aí, não é isso? Eu faço muito isso com pessoas que eu encontro por aí. E aqueles nossos amigos que vão assistir mais tarde, em outro horário, um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até lá. Tchau, Ana Lu. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.